Gente, boa tarde. Hoje, na nossa aula de formação para a cidadania, nossa primeira aula à distância, nós vamos refletir acerca de um tema bastante atual, tema esse que está fazendo com que a gente viva esse momento, né, que é o coronavírus. E nós vamos fazer algumas reflexões a respeito desse nosso momento, estudando a letra de uma música de um famoso, né, de um cantor famoso, que no caso é o Raul Seixas. Raul Seixas é um cantor atemporal, mesmo que as músicas dele, né, tenham sido lançadas há muito tempo, hoje em dia elas ainda continuam nos ajudando a entender melhor o mundo e a entender melhor as situações pelas quais nós passamos. Essa música, ela foi lançada em 1977. Só que assim, se nós pararmos para refletir no atual quadro que nós estamos vivendo hoje, em que a maioria das pessoas, de todo mundo, né, de alguns países principalmente, estão de quarentena por conta do coronavírus, essa música é como se ela se tornasse uma espécie de profecia. Essa música, ela tem como inspiração um filme de ficção científica que foi lançado em 1951. Nesse filme, um alien, ele vinha para a Terra trazendo uma mensagem de paz. Lá ele fazia, né, para demonstrar o seu poder, ele fazia com que todos os aparelhos elétricos parassem de funcionar e ficasse funcionando apenas aqueles que eram essenciais à vida, que no caso eram os aparelhos dos hospitais, né, dos aviões e tal. Esse filme ele foi lançado no início da Guerra Fria, que no caso a Guerra Fria, né, eram conflitos indiretos entre os Estados Unidos e a União Soviética. Então ele levava a mensagem para as pessoas, né, um apelo de paz naquele momento de guerra. Segundo o autor do filme, cada um de nós possui uma função fundamental para o equilíbrio da sociedade. E dentre essas funções gerar a harmonia e a solidariedade entre as pessoas, principalmente a solidariedade, a empatia, para a gente refletir esses pontos dentro do que nós estamos vivenciando, no atual quadro que nós estamos vivenciando hoje. Essa noite eu tive um sonho de sonhador, maluco que sou, eu sonhei com o dia que a terra parou, com o dia que a terra parou. A música, ela inicia, né, com o Raul, né, com o autor, contando a história de um sonho que ele teve. Assim, é interessante a gente notar, né, que não foi um mero sonho aquele que a gente tem quando a gente está dormindo, mas foi, assim, um devaneio de um visionário. Foi assim, num dia em que todas as pessoas do planeta inteiro resolveram que ninguém ia sair de casa, como que se fosse combinado em todo o planeta. Naquele dia ninguém saiu de casa. Ninguém. Aqui nessa parte nós percebemos, né, que não foi o planeta Terra literalmente que deixou de girar, mas sim as pessoas, né, que ficaram nas suas casas, deixando de produzir, deixando de consumir, deixando de fazer as outras atividades que nós estávamos acostumados a fazer. O empregado não saiu pro seu trabalho, sabia que o patrão também não tava lá.
Dona de casa não saiu pra comprar pão, pois sabia que o padeiro também não tava lá. E o guarda não saiu para prender, pois sabia que o ladrão também não tava lá. E o ladrão não saiu para roubar, pois sabia que não ia ter onde gastar. No dia em que a terra parou, no dia em que a terra parou, no dia em que a terra parou, no dia em que a terra parou. Nesse trecho da música, né, o cantor, ele sugere a interpretação de que trata-se de uma greve geral em que os trabalhadores, né, em que as pessoas elas deixaram de produzir por um dia, causando um colapso no sistema capitalista, certo? E, embora não seja possível a gente afirmar essa relação entre a música, né, e o nosso momento atual, mas a gente percebe que grande parte das pessoas estão impedidas de sair da sua casa, de ir para a escola, de ir para a igreja, de jogar bola, de fazer as coisas que a gente gosta de fazer. E assim, a crise econômica nesse momento, ela é inevitável. Mas qual é o ponto principal desse momento? Qual é o ponto de reflexão principal desse momento nas nossas vidas? Nós, como pessoas, né? Como pessoas que temos pai, mãe, irmãos, temos a nossa família. Quais as reflexões que nós devemos ter com esse momento pela qual nós estamos passando? Qual é a mensagem que essa música do Raul Seixas nos deixa nesse momento? E nas igrejas nem um sino a badalar, pois sabiam que os fiéis também não estavam lá. E os fiéis não saíram pra rezar, pois sabiam que o padre também não tava lá. E o aluno não saiu para estudar, pois sabia o professor também não tava lá. E o professor não saiu para lecionar, pois sabia que não tinha mais nada para ensinar. No dia em que a terra parou, no dia em que a terra parou, no dia em que a terra parou, no dia em que a terra parou. Nesse trecho que ele coloca aqui, parece demais, né, com o momento em que nós estamos vivenciando, as igrejas fechadas, as escolas fechadas, uma vez que as pessoas elas não devem sair nas ruas. Então, assim, nos dá uma ideia de que cada dia mais é importante nós lembrarmos que nós estamos mais interconectados do que nunca, que nós precisamos uns dos outros, que nós temos as nossas funções específicas na sociedade, que sem essas funções, a vida ela perde o sentido. Determinadas funções elas vão perder o sentido quando elas estão isoladas. Por exemplo, o padre ele não tem motivo de abrir a igreja se não tem fiéis lá para assistir à missa. A escola ela não tem motivo de abrir se não há alunos. Então, mais uma vez, essa música ela nos deixa a reflexão de que nós estamos mais interconectados do que nunca, de que nós precisamos uns dos outros. Por isso, nós devemos ter solidariedade, devemos ter empatia, devemos ser humildes com as pessoas, devemos respeitar as pessoas, porque nós precisamos dela. Eu preciso de você, você precisa de mim. Então, a gente deve entender que nós somos pessoas
que por mais que a gente diga, eu não preciso de ninguém, nós estamos errados, porque nós precisamos sim uma das outras, nós precisamos sim ser solidários, nós precisamos sim ter empatia, nós precisamos respeitar as outras pessoas. O comandante não saiu para o quartel, pois sabia que o soldado também não tava lá. E o soldado não saiu pra ir pra guerra, pois sabia que o inimigo também não tava lá. E o paciente não saiu pra se tratar, pois sabia que o doutor também não tava lá. E o doutor não saiu pra medicar, pois sabia que não tinha mais doença pra curar. No dia que a terra parou, no dia que a terra parou, foi no dia que a terra... Esse trecho, ele traz uma mensagem pacifista, né? Ou seja, sem exército, sem inimigos. Que não há sentido haver uma guerra. E assim, também vale lembrar, gente, que essa música ela foi escrita na época da ditadura militar. Naquela época, né, todos os versos escritos, eles nos davam a ideia de uma crítica ao regime militar. Para concluir aqui a nossa reflexão, a música, né, ela nos mostra os versos de utopia. O desejo por um mundo não apenas sem guerra, mas também sem doenças. E nos deixa bem claro, né, que todos nós precisamos uns dos outros e que nós devemos levar a nossa interpretação tanto de conformismo, né? Ou seja, que cada um de nós temos uma função importante na sociedade, como também, assim, de um desejo de um mundo mais solidário e que essa solidariedade, ela não seja apenas um sonho, ela não seja apenas a letra de uma música, que realmente nós possamos colocar essa solidariedade, essa empatia presente nas nossas vidas. Parou, foi no dia que a terra parou, no dia que a terra parou. Essa noite eu tive um sonho de sonhador, maluco que sou. Acordei. No dia que a terra parou, no dia que a terra parou, no dia que a terra parou, eu acordei. No dia que a terra parou, acordei. No dia que a terra parou, justamente no dia que a terra parou, eu não sonhei, acordei. Que a terra parou, no dia que a terra parou, oh yeah, no dia que a terra parou. Então, o que nós devemos levar como reflexão dessa música do Raul Seixas e do nosso momento de crise social que nós estamos vivendo agora, enfrentando uma guerra invisível, né? Enfrentando um inimigo invisível, que é o coronavírus. Então, cabe a nós aqui pensarmos que, nesse momento, solidão e isolamento são coisas diferentes. Então, a gente não deve pensar que nós estamos sozinhos, porque mediante esse isolamento que nós temos que ficar em casa, com a nossa família, nós vamos nos distanciar apenas da sociedade
e que esse distanciamento ele vai nos trazer uma vivência mais aproximada com a nossa família. Também devemos refletir sobre a empatia que nós devemos ter para com as pessoas. Porque isso aqui, gente, nos leva a refletir que nós devemos nos colocar sempre no lugar do outro. Não é porque nós não temos nenhum caso de coronavírus na nossa cidade que nós vamos ficar saindo. Nós temos que pensar que esse vírus, ele já agora um vírus de contaminação, que nós chamamos de contaminação comunitária. A pessoa, ela, uma vez infectada, eles já não sabem como foi que elas foram infectadas, já não sabem de onde... Porque, tipo assim, no início, quando alguém era infectado, é porque ele teve algum tipo de contato com alguém que veio de fora, né? Hoje não, hoje nós estamos à mercê a qualquer momento, então nós devemos ter empatia, se colocar no lugar do outro. Eu não tô com medo, mas só que a outra pessoa, o seu vizinho, ele está com medo porque ele tem um idoso em casa, né? Então nós devemos respeitar esse momento pelas quais as outras pessoas estão passando. Muitas pessoas dizem assim, a minha quarentena, eu lá tô de quarentena, faço rir de quem tá. Então, se você não acredita, então respeite aquelas pessoas que estão fazendo tudo para não correrem riscos. Respeite esse momento dessa pessoa. Se previnam, né? Lavem as mãos, usem álcool gel. Tenham diálogo com as pessoas, né? Porque muitas pessoas estão amedrontadas, muitas pessoas estão estão tão ligadas, né, a esse momento que elas acabam ficando um pouco um pouco impressionadas. Então elas precisam de um diálogo. Respeitem a quarentena, né? Não é porque é quarentena que significa dizer que nós vamos ficar 40 dias em casa, que se Deus quiser nós vamos voltar em breve. Mas vamos respeitar. Tenham solidariedade, sejam solidários, né? Nós que somos, aliás, vocês, né? Vocês que são jovens, que têm uma imunidade maior, ajudem os mais velhos, não deixem eles sair de casa. Se eles precisarem de alguma coisa, vocês vão lá e ajudem ele. Tenham cuidado com a alimentação de vocês, né? Comam bastante frutas e verduras, vitamina C, que ajuda, né, no aumento da nossa imunidade. Então, assim, são várias reflexões que nós devemos ter mediante essa situação. E acredito eu que esses dias, né, em que a Terra parou, vai passar. Aqui eu vou mandar essa reflexãozinha aqui para vocês, lá no finalzinho do vídeo. Diz o seguinte, né? Em toda crise, seja ela de saúde, seja ela econômica, seja ela uma crise familiar, uma crise existencial, se a gente realmente souber lidar com a situação, a gente vai entender que tudo tem uma data para acabar, que em breve nós teremos novas oportunidades, né, de estarmos juntos, de aprender juntos. Eu tô morrendo de saudade de jogar bola, tô morrendo de saudade de vocês. Nem a minha mãe eu tô vendo esses dias. E assim, é um momento em que nós temos que levar ensinamentos para nossa vida, mudar a nossa postura como pessoa, certo? Não é que nós devemos agora, eu tenho que ser perfeito, não, mas a gente tem que parar para refletir que essa crise ela vai trazer muitos ensinamentos para nossa vida. Então, gente, reflitam, continuem em frente, que se Deus quiser, daqui a pouco a gente vai estar junto, tá certo? Queria que vocês fizessem uma reflexão, né, da música
e do nosso momento de enfrentamento do vírus Covid-19 e me enviassem no meu WhatsApp, lá no privado, tá bom? Beijo pra vocês, até terça-feira na nossa aula de biologia.